Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Flamengo, você torcedora do Mengão, você que não torce pro Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, nem gosta de futebol, mas está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa Sport Center, com a Marcela Rafael e o Pedro Ivo, repercutindo a polêmica foto tirada do Gabriel Barbosa vestindo a camisa do Corinthians. Olha, a crise é generalizada. Como é que tá o clima no Ninho do Urubu, hein? O Pedro Ivo vai trazer aí os bastidores e funcionários do clube, atletas e dirigentes. Me parece que a situação está bem tensa. Não tem mais clima pro Gabigol no Ninho do Urubu. Será que o Gabriel Barbosa vai terminar o seu contrato com o Flamengo? Ou será que ele sai antes do fim do seu contrato? Me parece que o Flamengo, como falei no vídeo anterior, está tentando aí uma rescisão de contrato de forma, digamos assim, amigável, que ficaria bom, entre aspas, para o Gabigol e para o clube de regatas do Flamengo, uma vez que o Flamengo não ia ter que arcar com todo o dinheiro que paga ao Gabigol até o mês de dezembro. Isso é muito importante para a finança do clube, que pode ir até atrás de um outro atleta para suprir a vaga deixada pelo Gabigol. Vamos ver aí. Olha, mas o Pedro Ivo e a Marcela Rafael também está trazendo uma situação que eu nunca tinha visto e nem pensava que ia acontecer. Galera, lá no jogo entre Flamengo e Bauru, jogo válido pela semifinal da NBB, o Flamengo, que destruiu o Bauru no placar de 92-61, atropelou. Esse foi o primeiro jogo da semifinal, numa melhor de 5. Flamengo aí que teve como cestinha da partida o Gabriel Jaú. Esse sim, esse Gabriel com 19 pontos foi ovacionado pela torcida, mas o Gabriel Barbosa foi hostilizado. Rapaziada, a galera xingou o Gabriel num canto entoado pela torcida do Flamengo. Vamos ver comigo, hein? Não sai daí, fica até o final do vídeo. E olha, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada! Fica comigo, já já eu volto. Olha, Fãs de Esportes, a gente tem essa matéria lá no site da ESPN, inclusive do Pedro Ivo Almeida ao meu lado, falando sobre indiferença do elenco, fim de ciclo e contando um pouquinho dos bastidores da punição ao Gabigol no Flamengo depois dessa foto com a camisa do Corinthians. E aí a gente vai falar sobre os bastidores no dia a dia lá no Ninho do Urubu, as consequências que não pararam apenas na multa e na retirada da camisa 10. Então lá no espn.com.br a gente tem essa matéria com conversas, inclusive com pessoas presentes ao pagode lá na casa do Gabriel, quando foi tirada essa foto, atletas, membros do staff do Flamengo, falando sobre como é que as coisas estão logo depois dessa repercussão por conta da foto vazada do Gabigol. Pedro Ivo Almeida é um dos que escreveu essa matéria junto com a redação da ESPN e nos conta um pouco sobre esses bastidores. Pedro. Marcela, tudo que envolve o Gabriel, ele vai além do campo, ele vai além da perda técnica, ele vai além do que o Gabriel vai desfalcar de opção do Tite. O Gabriel é um ativo, querendo ou não, político muito grande do Flamengo. O dirigente, ele pensa duas vezes, ele calcula muito bem o passo do que ele vai fazer com o Gabriel. Ele sabe que era passado, difícil mexer em qualquer coisa, se colocar do lado oposto do Gabriel, recentemente, quando ficava aquele impasse de renovar, não renovar, porque é difícil mexer com a torcida. A gente, às vezes, tem uma amostragem de rede social que ela é muito pequena. Quando você leva um Gabigol para o Maracanã, como foi o caso do Tite, depois da liminar, que devolveu ele ao grupo, que ele poderia jogar, você leva um Gabigol para o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Amazonas, o Maracanã se mobiliza, a torcida fazia festa. Então, dentro desse capital político, o Gabriel perdeu muito mais do que aqueles 10% de salário.
Ele foi atacado na vaidade dele, que era o sonho dele, de ser o camisa 10 do Flamengo, ser o camisa 10 da Gávea, já cantado em música. E isso, ele é atacado, isso é tirado dele, que ele pede no momento ali de alta, campeão de Libertadores, mais um gol, são 4 gols em 3 finais. Ele perde esse direito e ele perde o grande capital político que ele tinha para qualquer tipo de negociação interna, que é o carinho da torcida. Esses dias que a gente passou no Rio de Janeiro e conversando com rubro-negros, é impressionante como a torcida se vira contra o Gabigol. A gente sempre trabalha com aquela informação. O Gabigol já brigou com o Marcos Braz, o Gabigol já teve problema de elenco, o Gabigol já teve problema com o treinador, o Gabigol já teve problema com presidência, com diretoria, dificuldade de renovação, mas ficava uma reserva ali muito importante, que é a reserva da idolatria, da arquibancada. E ele perde isso consideravelmente depois desse episódio. E chama muito a atenção com as pessoas que a gente conversa dentro do Flamengo, como ele chega para treinar, ele parecia não ter a dimensão. Ele falava, poxa, mas é para isso tudo? Mas, caraca, qual o tamanho disso aí? Como assim? Ele preocupado com a punição que viria, e todo mundo reforçava. Gabriel, é grande, tem coisas que você não deve... Até fizeram uma comparação. Poderia ser camisa de qualquer outro time que não fosse dos rivais do Rio, ou de um Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Mas você colocou a camisa de um time que você estava no meio de uma negociação, ou dita negociação, no início do ano. Peraí. O Gabriel não fazia ideia do que é vestir a camisa de um rival do Flamengo? Ele não tem essa ideia? Alguém acredita nisso? Marcela, esse pagode, né, comandado por 2 amigos muito próximos dele, que ele tentou juntar uma galera que prestou apoio para ele na época da suspensão, muita gente que frequenta esse tipo de ambiente fala que o Gabriel, de fato, usa a camisa de outros times quando está em casa, num ambiente reservado, só que você precisa saber onde você está, com quem você está, em quem você confia. E aí tem também o tato do momento. Você vai colocar uma camisa de um time que você foi especulado, a diretoria desse time disse que queria você, o teu vice-presidente de futebol e a tua diretoria tiveram que responder sobre vai e fica, e aí acaba que alguém ali que ele achou que poderia ser da confiança e não era, alguém que estava trabalhando até no evento montado por ele, tira essa foto, a foto vaza. Acho que tem um pouco de falta de noção da dimensão do que é o Gabriel e tudo que envolve ele, sempre tentando... Muito por quem cerca ele, né? Aquela turma que cerca ele, que diz que está tudo bem, que tudo é muito exagerado, toda a repercussão de opinião pública, de imprensa, de torcida é sempre muito exagerada. O jogador acaba consumindo isso e tomando isso como verdade. Então tudo para ele é muito tranquilo. Então ele só foi ter noção, não foi na noite de quinta-feira quando vaza a imagem, só quando ele chega ao CT na tarde de sexta, depois conversando, claro, recebendo a punição do Marcos Braz, é que ele começa a tomar a pé ali do tamanho da bomba. E só para complementar, porque tinha um título ali na nossa matéria do site sobre a indiferença, não é que as pessoas não queriam saber do elenco, é algo até julgado internamente como mais grave. Tinha uma lamentação do tipo, ele vacilou, não precisava e tal, mas não há mais uma comoção, é algo indiferente porque as pessoas não abraçam mais o Gabriel. Não tem mais uma comoção de um companheiro, um cara ali do lado. Desde que o Flamengo perde Felipe Luiz, Everton Ribeiro, a gente conta isso na matéria, Diego Alves, Diego Ribas, Rodrigo Caio, principalmente, o próprio Mateuzinho agora no Corinthians, esses eram os caras próximos do Gabriel. Hoje você não consegue virar no elenco do Flamengo e falar, esse cara aqui é fechado com o Gabriel, compra o barulho dele. Então já não é algo mais que comove. O Gabriel foi suspenso, foi embora, o treino continua normalmente, nenhuma celeuma, nenhuma grande preocupação, aquela conversa de burburinho, mas é um pouco já diferente, as pessoas meio que cansaram desse excesso de polêmicas do Gabriel. Pois é a repetição que acaba fazendo também tudo perder um pouco do seu poder. Não existe essa coisa, tudo que é muito grande, se repete muito, perde um pouco do seu poder. E é isso que a gente está vendo também com o Gabigol. E uma dica para ele tem que organizar o seu staff, porque se o staff não consegue mostrar para o Gabriel o tamanho dele e o tamanho das repercussões das coisas que ele faz e usar a camisa de um clube, é de uma traição que se você, que é do futebol, você não entendeu isso ainda, é porque você está fazendo alguma coisa muito errada. Vamos lá, fãs de esportes. Eu quero mostrar aqui também como é que a torcida do Flamengo recebeu e está repercutindo essa história dessa foto. A gente não tem Campeonato Brasileiro neste fim de semana, mas temos NBB e o Flamengo jogou hoje. E a gente mostra então como foi que a torcida se lembrou do Gabigol. Ou seja, NBB, basquete, nada ali com o Gabigol, a não ser o clube, né? O Flamengo jogou com o Bauru. E ainda assim, o torcedor foi lá e se lembrou do Gabriel com essas
palavras carinhosas. O Pedro Torre trouxe no VT isso, a gente comentou aqui na bancada e acho que agora tem a ilustração perfeita. Você não imaginaria uma cena dessa nem quando o Gabigol se recusou a fazer a amostragem seguindo todos os ritos, porque a torcida fica do lado dele ainda, por mais que fosse algo questionável, nem quando o Gabigol entra numa rota de colisão com o Marcos Braz dentro do vestiário, nem quando teve aquele episódio lá da festa que foi pontual, mas depois teve como resolver e tudo mais. Então, o Gabigol, ele ainda mantinha, por tudo que fez dentro de campo, e é legítimo, 4 gols em 3 finais de Libertadores, 2 títulos de Libertadores. A idolatria é legítima, só que ele consegue perder todo esse capital. E esse capital, ele não tem um preço, ele não é um valor em dinheiro. É algo que é intangível e que você demora a construir. Gabriel teve que trabalhar muito para construir. E é o descuido que você falou, é saber quem te cerca, quem te dá a noção exata do que é para ser feito, o que não é para ser feito, o que existe que pode, o que deve ser feito, o que é de bom tom, o que não é. Então você vai negociando, você vai perdendo, vai escorrendo pelas mãos esse capital com a torcida. E a partir do momento que a diretoria já não tem paciência, você não tem barganha com a torcida, o elenco já não é próximo, a comissão técnica perde a confiança, todo o ambiente do departamento de futebol já te olha com total desconfiança e sem nenhuma proximidade. Qual é a barganha que o Gabriel tem para pedir algo para o Flamengo em termos de renovação? Por isso que a gente vai trazer daqui a pouco o Cássio, que é um outro tipo de fim de ciclo, mas por isso que a gente pode falar também que o ciclo do Gabriel no Flamengo está se encerrando, Marcela. Tá certo, então. Então a gente começa a ver algo insustentável do Gabigol no Flamengo. E é isso aí, pessoal. Viu o vídeo? Olha, gostou do que viu? Qual é a sua opinião, pessoal? O que você acha a respeito da torcida ter hostilizado o Gabigol? Olha, eu até penso que a rodada do campeonato não ter acontecido nesse fim de semana evitou um constrangimento enorme ao Gabigol, porque se o Flamengo decidir que o Gabigol vai continuar indo para as partidas, eu tenho certeza que ele vai ser hostilizado por todo o estádio. Infelizmente, essa situação está e vai acontecer porque o Gabigol buscou, pessoal. Essa é a realidade. E aí a gente não tem o que fazer, tá bom? O que você acha? Coloca aí no comentário do vídeo a sua opinião sobre essa polêmica. Rapaziada, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Lembre-se, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Que Deus abençoe a nossa nação. Um forte abraço. Fiquem com Deus, rapaziada. Tchau, tchau. Até a próxima. Flamengo!